com saudade de gravar, mas essa semana eu não pude porque eu tive alguns imprevistos, mas estou por aqui. Tava com muita saudade e hoje eu resolvi trazer um SMR de leitura que pra mim é uma combinação muito boa. Eu sempre falo de combinações aqui, então eu espero que você possa desfrutar de um descanso ótimo com a nossa leitura de hoje, tá? Antes de começar, caso você goste do meu ASMR, que tal se inscrever e me acompanhar? Seria muito bom te ter por aqui. Seria ótimo, na verdade. O livro de hoje é um dos meus livros favoritos e eu trouxe ele porque eu acho que combina muito com o SMR. Eu comprei ele há muito tempo porque o título me chamou muita atenção e eu amo muito esse livro e eu já me emocionei muito lendo ele. Ele é muito bom, é uma leitura muito boa e o livro chama A Arte de Ser Leve. É de uma escritora brasileira chamada Leila Ferreira. E eu acho que nada melhor para um ASMR do que leveza. Vocês concordam comigo? Eu vou ler alguns capítulos com vocês. Os capítulos são bem pequenos e ele é um livro muito, muito bom, de verdade. Quem gostar desse tipo de leitura não vai se arrepender de ler A Arte de Ser Leve. Então, vamos começar. Vamos começar pela apresentação. Coloca a presa lá, que melhor. Atenção, se concentrem na voz. Uma revoada de andorinhas corta o céu de Cascais, pequeno paraíso português, onde este livro foi escrito. Da janela de casa onde estou, vejo os pássaros riscando o azul sem nuvens e me lembro dos dias de inverno que passei aqui da outra vez, tentando acreditar num livro que eu não sabia como seria recebido pelos leitores. A gente nunca sabe, é verdade, mas a razão maior da minha insegurança era que, quando me perguntavam o tema do que eu estava escrevendo e eu citava a palavra leveza, a reação mais frequente era: leveza? Como assim? Pois é, como assim? Leveza, uma arte que as andorinhas dominam, é coisa que dificilmente se explica. Um livro sobre o assunto, menos ainda. Mas eu estava convencida da necessidade de aprendermos a viver com menos peso na alma, menos tralhas na bagagem e menos aspereza nas palavras e nos gestos, menos azedume.
de um salão de beleza que funcionários e clientes costumam descrever como uma pessoa leve. Perguntei o que estava por trás daquela leveza. Como ela conseguia manter o bom humor e a calma em situações que normalmente causariam estresse. Por exemplo, passar 12 horas por dia ouvindo o barulho interrompido de secadores e de 20 mulheres falando ao mesmo tempo. Conceição respondeu: tem gente que vem pro mundo de caminhão e tem gente que vem de bicicleta. Eu sou da turma da bicicleta. Saí de lá morrendo de inveja, acostumada a arrastar baús cheios de ansiedade e de medos. Tive certeza naquela hora de que estava na outra turma, a das carretas com excesso de carga, que trafegam perigosamente por estradas sem acostamento. Pensei no tamanho do Scania que usava para transportar minhas complicações. Imaginei a bagagem compacta da dona do salão e decidi que era hora de mudar de vida. Isso em um primeiro momento. Depois vi que mudar de vida era uma meta muito ambiciosa. Como jornalista, preferi escrever sobre a perspectiva de mudança. Quem sabe depois. Foi assim que este livro nasceu. Ele é uma reflexão à possibilidade de viver de forma menos complicada, carregando menos peso. Nossa, eu amo esse capítulo, ele é tão legal. Não falo aqui sobre a leveza que aliena e nos condena à superfície. É preciso ser leve como o pássaro e não como a pluma, disse o escritor francês Paul Valéry. A mesma leveza que o italiano Italo Calvino defende em suas 6 propostas para o próximo milênio. A pluma flutua, um voo sem plano, sem direção, sem desafios. Os pássaros riscam o ar com precisão, colocam a leveza a serviço do existir. Uma pedra pode interromper o voo, mas até que isso aconteça, as asas sabem aonde e como ir. Calvino cita o pesadume, a inércia, a opacidade do mundo. Quando penso em leveza, penso na possibilidade de sermos pessoas
todos os outros que nos rodeiam que saem perdendo. O peso na alma afeta profundamente a pessoa que o carrega, ainda que não perceba. Seres que passam a vida arrastando correntes são infelizes. Almas gordas, mas que intoxicar os outros, intoxicam-se. Os antigos egípcios tinham uma crença interessante. Achavam que, na longa viagem que os mortos enfrentariam até chegar a seu destino, seriam obrigados a participar de um ritual chamado pesagem da alma. Na cerimônia, presidida pelo deus Osíris, o morto fazia sua defesa e se declarava inocente de vários pecados. Em seguida, passava por uma prova. Seu coração, considerado a sede da consciência, era colocado numa balança. Se pesasse mais que uma pena de avestruz, o morto estaria condenado a uma série de castigos e poderia até ser devorado por um monstro. Almas leves, em paz com a consciência, tinham a chance de seguir seu caminho e eventualmente chegar ao paraíso. Se a pesagem da alma fosse feita hoje, pouquíssimas pessoas seguiriam viagem. Independentemente dos pecados, carregamos o peso de cotidianos desgastantes, ambientes de trabalhos competitivos, relações pessoais conflituosas, problemas financeiros, tudo que vai nos deixando com o espírito pavoso e a alma cinzenta. O que este livro pretende é refletir sobre valores e comportamentos que podem ajudar a diminuir a opacidade da alma e o peso do espírito. Atitudes que aumentem a possibilidade de escaparmos dos monstros, ainda que não garantam a chegada ao paraíso. Fala de uma leveza que inclui a angústia, a tristeza, as inseguranças, a precariedade da existência, a insustentável leveza do ser, como propõe o escritor tcheco Milan Kundera. Não sei. Talvez a leveza de ser, quando a vida permite ser leve. Que sejam 5 minutos, que seja um tempo de um entardecer ou que dure a paixão mais breve. Não importa, mas que pelo menos parte do tempo possamos fazer deste mundo um lugar menos complicado, menos estressante, em que seja possível
juntos tentávamos destrinchar algumas estratégias de bem viver. O resultado não é um livro de receitas nem de verdades, é apenas um caderno de anotações feitas a partir dessas conversas. É apenas algumas pessoas que aparecem aqui são leves, outras ensaiam ser, mas todas acreditam na importância de refletir sobre a quantidade e a qualidade da bagagem que transportamos nessa brevíssima passagem por este planeta, começando por um item tão frágil quanto essencial, que muitos preferem levar na bagagem de mão para não correr o risco de extravio: a gentileza. Eu espero que nesse momento você esteja descansando, que o sono já tenha chegado aí. Se você quiser, eu posso trazer os próximos capítulos dessa história. E enquanto eu leio,